que cada um de nós seja impulsionado através dessa palavra, que gere em nós um incentivo, que gere em nós uma perspectiva bem clara de nós percorrermos constantemente esse caminho de oração ao Senhor. Salmo 143, ele diz assim, agora nós vamos ler todo ele. Eu vou usar aqui a nova versão transformadora. Claudinha, não sei se a gente tem ela aí, tem? Tá. Ele diz assim: ouve a minha oração, Senhor, escuta a minha súplica, responde-me, pois tu és fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Meu inimigo me perseguiu, derrubou-me no chão e obrigou-me a morar em trevas como as do túmulo. Verso 4: vou perdendo todo o ânimo, estou tomado de medo. Lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras e penso em tudo que fizeste. Levanto as minhas mãos a ti em oração, anseio por ti como a terra seca tem sede de chuva. No verso 7, vem depressa, Senhor, e responde-me, pois meu ânimo se esvai. Não te afastes de mim, ou morrerei. Faze-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Livra-me de meus inimigos, Senhor, pois me refugio em ti. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Verso 11: pela honra do teu nome, Senhor, preserva a minha vida. Por tua justiça, tira-me deste sofrimento. Por teu amor, acaba com meus inimigos e destrói meus adversários, pois sou teu servo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, quando nós falamos sobre a oração, pode não parecer muitas vezes, mas a oração ela é cercada de tabus. Eu não sei se você já parou para pensar. A gente cria determinados hábitos pessoais e às vezes a gente se perde com esses hábitos. E aqui, por favor, entenda, eu não estou criticando nenhum hábito. Cada um tem o seu, assim como eu tenho os meus, né? Eu tenho o meu jeito de fazer as minhas orações, eu tenho a minha maneira de me relacionar com Deus, assim como cada um de nós tem a sua. Mas nós às vezes inconscientemente somos tentados ou somos levados a mistificar algumas coisas como se elas fossem a forma correta de orar. E sabe o que eu tenho descoberto ficou bonito, né, gente? Olha só, descoberto, né? Eu tenho descoberto ao longo dos anos que oração não tem o jeito certo ou o jeito errado. O que existe é oração. A oração que é colocada para fora, quando expressa aquilo que está sendo vivido, aquilo que está sendo experimentado. E quando a gente compreende isso, a gente pode deixar de lado medo de orar, a gente pode deixar de lado aqueles pensamentos assim: eu não sei orar tão bonito que nem o presbítero João Jacó, por exemplo, a minha oração não é igual a dele, né? Tem gente que pensa assim, né, João? A minha oração não é, não, ele ora tão bonito, ele fala umas palavras bonitas assim, né? E a gente começa a deixar isso de lado, a gente começa
a perceber que na verdade o que Deus espera, o que Deus está ansioso por ouvir sair dos nossos lábios, é aquilo que nós temos guardado no nosso coração. E isso nos torna livres, livres para que eu possa pegar, parar, orar, no momento em que eu estiver extremamente irado. Eu posso estar muito irado em determinado momento, e eu posso parar na presença do papai e dizer para ele: eu estou muito bravo. A gente usa outras palavras, né? É verdade. A gente não vai dizer: Senhor, eu estou bravo, tá? Né? Tem hora que a gente tem vontade de dizer outras coisas, não tem? Aí a gente começa a perceber que não tem problema nenhum a gente dizer essas coisas para Deus. Eu me lembro de algo que foi assim crucial para mim, e eu tinha essa dificuldade, viu gente? Às vezes eu tinha dificuldade de dizer algumas palavras nas minhas orações, de verbalizar alguns sentimentos que eu estava vivendo em determinadas horas, até que um dia, Deus trouxe uma palavra, me fez lembrar de um texto da palavra, onde Ele diz: a tua palavra, a minha palavra nem ainda me chegou à boca, e o Senhor já a conheces muito bem. Acabou, gente. Acabou o meu problema de comunicação e de oração com Deus, por uma razão simples: se eu estou aqui, ou se eu estou no lugar secreto, se eu estou lá na minha sala onde eu trabalho, se eu estou na minha casa, no meu quarto, se eu estiver no meu banheiro, onde eu estiver, se eu estiver pensando em alguma coisa, aquilo já é conhecido por Deus. Então, se já é conhecido por Deus, por que é que eu não posso verbalizar aquilo para Deus? Por que é que eu não posso dizer para Ele exatamente aquilo que eu estou pensando ou sentindo? Nós não precisamos nos prender para orar a nenhuma forma que não seja aquela que expresse a verdade que está no nosso coração. Orar de joelho é mais poderoso do que orar de pé? Orar deitado é mais a oração chega mais devagar do que se eu estiver sentado. Percebem? E às vezes essas coisas ocupam o nosso viver sem a gente ter consciência. E por que eu estou colocando isso? Não é para, de novo eu reforço, não é uma crítica de maneira nenhuma a nenhum tipo de maneira de orar. Pelo contrário, se você se sente bem da forma que você usa, continue a usando, continue exercitando, porque é dessa forma que Deus está agindo em e através de você. Pronto. E ninguém tem que criticar isso. Mas tem algumas coisas que esse salmo nos impulsiona a pensar. Se nós olharmos para os 2 primeiros versos do Salmo 143, a gente vai ver Davi manifestando uma coisa, duas posições ou 2 sentimentos deles, ou a consciência de 2 coisas na sua vida, que eu acho preciosa demais. Primeiro, ele invoca a Deus, ele chama por Deus, ele está clamando pela presença de Deus, ele está olhando e dizendo: Senhor, me escuta. Ele está invocando Deus, ele está chamando a atenção de Deus. E ao mesmo tempo que ele chama a atenção de Deus, no verso 2, ele olha e diz claramente: Senhor, olha, ouve o que eu estou te pedindo, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, eu estou chamando pelo Senhor, eu estou buscando pela tua presença, mas não leve em conta quem eu sou, não me julga por causa do meu pecado, porque diante do Senhor não tem inocente nenhum. Ninguém é justo diante do Senhor. Ele simplesmente se entrega à graça de Deus. Simplesmente isso. Ele entende claramente
que apesar da condição dele, apesar do pecado que habita nele, apesar de qualquer coisa, ele pode entregar a vida dele aos cuidados do Pai, porque o Pai o ouve, Deus o ouve, Deus atenta, ele chama pela presença de Deus, apesar da condição dele, e isso deve nos incentivar, e não nos amortecer ou nos amedrontar, porque muitas e muitas vezes, no exercício do ministério, eu escutei um grande número de pessoas chegar perto de mim, e dizer assim: pastor, eu não estou conseguindo nem orar mais, eu não consigo nem olhar ou pensar que Deus está me olhando, eu não consigo sequer parar para falar com Deus, tamanha é a acusação ou a culpa que eu sinto, por causa de um erro que eu cometi, de um pecado que eu cometi, seja ele qual for. Davi nos ensina que não, o chamar por Deus, o trazer Deus para perto, não tem relação nenhuma com sermos justos ou injustos, com sermos certos ou errados, tem a ver apenas e tão somente com a manifestação da graça de Deus para nós, sobre nós. Quando a gente continua lendo, nos versos 3 e 4, Davi claramente apresenta aquilo que ele está vivendo. No caso de Davi, nesse momento, ele está sendo perseguido por adversários, por inimigos, é uma situação de risco para a sua vida, e ele claramente olha e ele diz: olha, o meu inimigo me perseguiu, ele me derrubou, ele está me obrigando a morar em lugares de trevas, o meu espírito está desanimado, o meu coração está em pânico. Queridos, que precioso, porque Davi, ele entende que muitas vezes a pressão externa que nós sofremos no dia a dia gera em nós uma sensação de desamparo interior, que começam a drenar, a roubar nossa vida. Pode pensar um pouquinho, quando você enfrenta situações adversas, ou uma situação que exerce uma pressão maior sobre a tua vida, qual é o sentimento que nós temos? Essa pressão, ela tende a gerar dentro de nós uma sensação de estarmos sós, de sermos os únicos a passar por aquela situação, de sermos os únicos que estamos tendo aquele sofrimento, de sermos os únicos que somos desamparados ou não cuidados, ou que somos colocados de lado, que somos menores do que outros, e a gente começa a ter a vida roubada. É como se a luzinha fosse se apagando aos poucos, e a gente vai se retraindo, O medo causa muito isso em nós. Sob pressão, o medo desperta. Em situações de pressão, o medo é despertado dentro de nós, e o medo normalmente tende a nos paralisar. E de novo, Davi, a partir do verso 5 e também no verso 6 desse salmo, ele encontra um ponto de apoio. Quando ele percebe que aquela condição que ele vivia lhe gerava sofrimento, lhe roubava a vida, quando ele entende aquilo, ele encontra um ponto de apoio. Olha o que diz o verso 5 e o verso 6. Eu me recordo dos tempos antigos, eu medito em todas as tuas obras, e eu considero o que tuas mãos têm feito. Eu estendo as minhas mãos para ti como a terra árida, e como a terra árida eu tenho sede de ti.
Davi, ali, naquele momento onde a vida parecia ir se findando, a pressão do momento levava ele a isso, lembrando de um outro texto da palavra, ele traz à memória aquilo que lhe poderia gerar esperança, e ele começa a se recordar de coisas que Deus já havia feito, ele começa a buscar e meditar em tudo aquilo que Deus já havia realizado anteriormente. Você quer trilhar um caminho suave na tua oração? Traga à memória tudo o que Deus já fez. Comece a permitir que isso ocupe o teu coração, e verbalizar isso, e deixar isso ocupar os seus pensamentos, e você vai perceber como a fé começa a ser ativada dentro do teu coração, onde você vai começar a readquirir confiança, onde você vai ver a sua fé sendo acesa, e você vai começar a recobrar o bom ânimo, porque você vai olhar e vai dizer: houve um tempo em que a boa mão do Senhor esteve agindo. Já houve outros momentos em que você foi afligido por uma enfermidade. Já houve outros tempos em que a situação financeira foi apertada. Já houve outros tempos em que a pressão e a tensão sobre a tua vida eram tão ou mais intensas do que o momento que você está vivendo agora. E você vai se recordar que naquele tempo a mão do Senhor realizou coisas preciosas na sua vida. Queridos, sempre que eu leio o Antigo Testamento, tem uma coisa que me chama a atenção. Muitos estudiosos usam a expressão para dizer que o nosso Deus é um Deus geracional, e eu gosto dessa expressão, porque a gente começa a ler o Antigo Testamento e frequentemente aparece a expressão: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Queridos, por que Deus era lembrado assim? Por que essa expressão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que por meio de Moisés tirou o povo do Egito, livrou o povo da escravidão, que abriu o mar vermelho, que fez todo mundo passar a seco, que mandou as codornizes, que mandava o maná diariamente? Por que esses fatos são trazidos à memória ao longo de toda a história? A razão é uma só. A razão é uma só. Deus agiu em algum momento, a boa mão do Senhor esteve presente em algum momento, e se ela esteve presente antes, nas gerações anteriores, Ele estará se movendo e realizando coisas também no tempo presente. E aí a gente pode se lembrar claramente do texto que diz, da carta aos Hebreus, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser só até amanhã. Amém? Não é não? Não é só até amanhã? É quando? Eternamente, aleluia. É isso. O Deus que agiu em outro momento é o Deus que vai agir hoje, e é o Deus que vai agir amanhã, e é o Deus que vai agir sempre. Então, quando você se ocupar com a oração, e eu quero incentivar você a fazer isso constantemente, lembra disso, pense nisso. Você pode trazer Deus para perto, você pode chamar por Deus, apesar da nossa condição, apesar de sermos quem nós somos, apesar dos nossos limites, nós podemos, eu e você podemos dizer: Deus, vem e me trata com misericórdia, me trata com amor, não me leve a julgamento. Nós podemos apresentar para Deus aquilo que realmente estamos vivendo, não importa o que seja, nada está oculto aos olhos de Deus. Então seja transparente com Deus,
Se abra. Se abra. E deixe que as coisas se tornem todo o tempo transparentes. Quando a pressão for muito grande e você se sentir desamparado, busca o ponto de apoio. O ponto de apoio é o que Deus já fez antes. E se Ele fez antes, Ele vai fazer de novo. Deixa eu abrir um parênteses. Não quer dizer que Ele vai fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, mas Ele vai fazer alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa. Peça para o Senhor ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Peça para o Senhor abrir os olhos do teu entendimento. Peça para o Senhor te dar compreensão de tudo aquilo que está acontecendo ao teu derredor. A oração vai começar a fluir. Andando mais um pouquinho, na última parte do Salmo 143, do verso 7 até o verso de número 12, até o final dele, Davi começa a colocar algumas petições, ele começa a pedir algumas coisas para Deus. E é interessante os pedidos de Davi. No verso 7, ele olha e diz assim, na parte B do verso 7, Davi olha e diz assim: não te afastes de mim. Ele está olhando para o Senhor e está dizendo: Senhor, fica perto, Senhor, esteja próximo, não se afaste de mim, eu quero o Senhor perto, eu preciso da sua proximidade. Queridos, a proximidade com Deus é que nos fortalece. A proximidade do Pai com a gente é aquilo que é a única fonte capaz de nos sustentar e de nos impulsionar. Por isso que o caminho da oração muitas vezes se torna difícil, porque quando Deus se aproxima, quando Deus está muito perto de nós, a gente parece que se enxerga melhor. Quando Deus está muito perto, a gente começa a ter a sensação de que nós não merecemos aquilo que estamos recebendo, porque a gente vai tomando consciência de quem realmente a gente é, dos pecados que a gente tem, e às vezes a gente se assusta e começa a se afastar. Pare, não se afaste, pelo contrário, clame: Deus, fica perto, esteja perto, apesar dos meus limites, apesar dos meus pecados, fica perto, porque eu preciso disso. Os versos 8 e 9, Davi expressa de uma forma muito preciosa. Ele olha e ele diz assim: faze-me ouvir do teu amor a cada manhã, porque eu confio em ti. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eu elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Querido, Davi nos ensina que no caminho da oração nós desenvolvemos uma confiança de que Deus vai conduzir a nossa vida de uma forma amorosa e graciosa. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus nos fala. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade na oração, porque a gente quer falar muito e ouvir pouco. Eu sei que você já ouviu isso um monte de vezes, eu também, mas eu preciso me lembrar disso sempre, eu preciso trazer isso sempre à memória, porque não basta ficar falando. Deus quer que a gente fale, mas nós precisamos aprender a ouvir também. E quando ouvimos, percebemos qual é o caminho que temos que trilhar. Descobrimos de maneira bem clara quais são as decisões que precisamos tomar.
a confusão e o medo se dissipam, porque a voz do Senhor se sobrepõe a todas as coisas. Por isso o caminho da oração é um caminho extremamente precioso e essencial na nossa caminhada. Caminhando para finalizar essa meditação com você do caminho da oração, verso 10, Davi olha e clama: me ensina a fazer a tua vontade. Olha o pedido de Davi: me ensina a fazer aquilo que o Senhor quer. Ele precisava continuar aprendendo. Pastor, mas não era o ungido, não era o rei de Israel, não era o guerreiro poderoso. Sim, era tudo isso, mas ainda assim ele clamava e dizia ao Senhor: Senhor, me ensina a fazer a tua bondade, a tua vontade. Me conduza por um terreno, um caminho plano. Quando nós entendemos a vontade do Senhor, os sobressaltos da vida, eles deixam de exercer tanta influência em nós. Os sobressaltos, os altos e baixos, eles são percorridos, eles não deixam de existir, mas quando nós passamos por eles, nós passamos por eles como que em terra plana, como se fosse um terreno não acidentado, porque estamos no centro da vontade daquele que nos ama, daquele que ama você. Verso 11, Davi entende de uma maneira extremamente clara. Ele olha e diz: preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome, não por minha causa. Preserva a minha vida por tua causa, e por causa da tua justiça, me tira desse momento de angústia que eu estou passando, que eu estou vivendo. Davi deixa claro que o que importa é Deus, que Deus é o único que pode preservar a vida dele. Ele é a fonte que pode mantê-lo vivo e levá-lo a se livrar da angústia que ele vinha sentindo naquele momento. E para finalizar, no verso de número 12, Davi ousadamente, ele olha e diz: Senhor, acaba com aqueles que me perseguem. Eu não sei se a gente não é ousado, ou se a gente não entende isso. Confesso para você que eu não sei, porque eu nunca tive coragem de fazer uma oração desse sentido. Senhor, acaba com quem está me perseguindo, mata, destrói, arrebenta com tudo esse negócio aí. Eu nunca tive coragem de pedir isso em relação a ninguém. Não sei se vou ter um dia também. Mas o fato é que Davi está aqui e ele ora isso: Senhor, aqueles meus inimigos, destrói, acaba com eles. Mas o que eu entendo é que quando Davi pede que os inimigos sejam destruídos, ele está trazendo à memória a aliança que Deus tinha com Israel e com ele, a aliança de que os inimigos não prevaleceriam contra ele ou contra Israel. Então, se você está se vendo perseguido, se existe algum inimigo além de Satanás contra você, que está se levantando e agindo contra você, traz à tua memória: Deus tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança com Deus, e essa aliança, ela é inquebrável, ela é imutável, essa aliança é eterna, e por causa dessa aliança o Senhor vai nos conduzir a vencer o ataque que estamos sofrendo. Como? Eu não sei, nem sempre a gente sabe,
mas eu posso crer. A gente estava cantando isso agora. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer. E a nossa fé sempre vai ser fortalecida e ativada quando percorremos um caminho de oração. Tome as lições deste salmo, guarde ele, olhe para ele, volte nele, repense ele, para que o teu coração seja fortalecido nos momentos adversos. E quando você invocar pelo Senhor, lembre-se que Ele vai te ouvir, Ele vai te acolher e Ele vai mostrar para você os caminhos que Ele tem. Amém? Vamos ficar em pé? Vocês vão me ajudar aqui no fim? Gente, que privilégio! Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero incentivar você, nesse momento, a pensar um pouquinho em tudo que Deus falou com você. O que é que o Senhor trouxe ao teu coração? O que é que foi despertado no teu coração ao longo da nossa meditação, ao longo dos louvores? E isso que você estiver pensando, meditando, apresenta a Deus, traz Deus para perto. Diz: Deus, eu preciso do Senhor aqui perto, eu preciso que o Senhor fique do meu lado, eu preciso que o Senhor me acolha, mas eu também preciso te ouvir. Eu também preciso te ouvir. E além de falar com Ele, pare para ouvir o que Ele tem para te dizer. E já já nós vamos orar, e eu quero orar por você e abençoar a tua vida. Podemos muitas vezes, Senhor, sermos assolados em meio a grandes guerras, em grandes batalhas, batalhas que têm a sua origem em ações diabólicas, outras meramente humanas, algumas emocionais, outras físicas, outras que assolam a sociedade como um todo e acabam por nos atingir. Pai, apesar de tudo isso, o mais importante é que existe um caminho que nós podemos percorrer, um caminho regado pela oração, um caminho regado pela exposição do nosso coração, nessa atitude de oração. E nós podemos ser o melhor de tudo, Jesus. Nós podemos clamar para que o Senhor fique perto, que o Senhor esteja sempre perto, que o Senhor não se afaste de nós. Podemos clamar que a tua presença não seja atrapalhada, apesar do meu pecado, apesar dos meus limites. Eu posso
clamar para que o teu amor e a tua graça me guie os meus irmãos e as minhas irmãs. Não importa onde a gente esteja, não importa a situação que estamos enfrentando, importa que se tivermos o Senhor bem perto, seremos capazes de vencer essa etapa, poderemos fechar esse ciclo e poderemos iniciar uma nova etapa. O que não podemos é nos esquecermos do caminho da oração. Não podemos nos esquecer de que é a oração quem nos impulsiona, que nos conduz, que gera em nós vida e fé, que gera em nós amor e fé, que gera em nós esperança, que gera em nós uma convicção inabalável de que em tudo e de todas as formas seremos sempre socorridos pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, porque esse é o Senhor, e nós podemos chegar perto de Ti, e nós podemos ouvir Tua voz, nos conduzindo, aplanando os caminhos, nos colocando em pé, nos fazendo vencer cada uma das adversidades. Aleluia, aleluia. Aproxima-te dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada homem, de cada mulher que está em contato com a gente nesse momento, gente que estão em outras cidades, em outros lugares, estados, não importa, gente que está ouvindo e buscando por Ti, que o Senhor se aproxime deles e os fortaleça, os impulsione adiante, no nome precioso de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e sempre, até a consumação dos séculos. Que seja assim sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado com a gente. Obrigado você que está em casa. Que Deus abençoe a todos.